Olá, pessoal! Tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Tereza, do Viajando na Ciência. Estou aqui de volta para dar continuidade à nossa jornada, nosso périplo, né? Através dos caminhos do que hoje nós chamamos de ciência moderna, né? E suas contribuições para a humanidade. Então, hoje eu trago uma história fantástica de um personagem que anda meio esquecido. As pessoas, em geral, não se recordam dele. Acho que a maioria nem lembra, né, que ele existe. Pois é. Então, quando a gente acende a luz de casa, quando a gente bota o celular para carregar, quando você usa o liquidificador, quando você vai usar um carro, seja transporte público ou não, pois é, e todas essas coisinhas aí que mexem com eletricidade, né? Vocês acham, gente, que isso aí saiu do nada, foi assim de qualquer maneira, que foram descobrindo? Pois é, acho que não, né? Tudo tem um começo. E nós vamos falar sobre o começo disso tudo, dessa jornada épica, né? Que mostra como a eletricidade começou a fazer parte do dia a dia da humanidade. E então, eu trago esse personagem hoje para, inclusive, falar para vocês que, além dele ser um cientista assim, fantástico, talvez um dos maiores cientistas que já andou aqui na face da Terra, além dele ser isso, ele foi, sobretudo, um ser humano de alto valor, uma pessoa muito humilde, muito honesta e que sempre, sabe, sempre desejou fazer o melhor possível para trazer coisas boas para a humanidade. E o nome dessa pessoa, eu acho que vocês, né, talvez alguns de vocês já ouviram falar, né, é Michael Faraday. Mas antes da gente começar a falar sobre o Michael, por favor, gente, não se esqueçam de dar um like no nosso canal e se inscreverem, aqueles que ainda não estão inscritos, e deixar seus comentários também, porque isso tudo ajuda ao algoritmo, né? Lembrar da gente, né? E para que nossos estudos possam chegar a mais e mais pessoas. E agradeço muito por isso. E se vocês gostam desse assunto sobre o Michael Faraday, já ouviram falar, gostam das histórias sobre eletricidade, continua aí com a gente. Não desiste não, gente. Olha, vamos trazer ele aqui, a fotinha dele para vocês verem. E vamos lembrar, né, quem era essa pessoa tão fantástica que se chamava Michael Faraday. E aqui está ele, gente, olha. Esse aqui, o nosso Michael Faraday. Ele já estava já com idade, né, quando tiraram essa fotografia dele. E ele realmente, gente, era um ser humano, além de cientista, né? Era um ser humano fantástico e que vale a pena sempre ser lembrado. E a história dele é uma história, vamos dizer assim, que remonta a algum tempo atrás, né? Nós estamos falando, o nascimento dele foi em 1791. 1700, gente, olha quanto tempo, né, que ele nasceu. E ele nasceu em Londres, né, na Inglaterra, e era filho de uma família extremamente pobre. Pessoal muito pobre, muito humilde mesmo. E infelizmente, por causa disso, o Michael não pôde ter nunca assim uma grande instrução formal, né? A educação dele. Ele talvez tenha estudado poucos anos realmente, e só aprendeu a ler coisas básicas mesmo, porque logo, bem novinho, ele precisou trabalhar para ajudar a família dele. Então, gente, aí só que ele, numa sorte, ele conseguiu um emprego como auxiliar de encadernador de livros. Ele encadernava livros, ajudava a encadernar livros, né? E ele conseguiu esse emprego e ficou alguns anos trabalhando ali, ele já ainda garoto, né? Acho que ele tinha 14 anos, se eu não me engano, quando ele começou essa vida de encadernação de livros. Só que isso aí rendeu algo muito positivo para ele, né? Porque ele, através do contato com os livros,
ele começou a descobrir um novo mundo, um mundo, vamos dizer assim, um mundo que para ele, né, era muito restrito e muito difícil de ele tomar conhecimento, que é o mundo das ciências, né? E ele lia muitos livros, ele participava daqueles enredos, né, mágicos, para ele parecia mágico, que a ciência trazia ali através dos livros para ele. E ele foi lendo, devorando os livros sempre que possível, né? Maneira, claro, né? Maneira alegórica de dizer, né, gente? E através desses livros, ele começou a ter algumas ideias, sabe? Ele falou: e se eu pudesse trabalhar assim, como algumas pessoas desses livros, né? Usando a ciência para descobrir coisas que poderiam facilitar a vida humana. É, gente. Inclusive contam-se as lendas, eu não sei, acho que ele mesmo disse, né, que nas orações ele pedia a Deus que ele fosse usado por Deus para trazer coisas boas para a humanidade. Olha que interessante. É a história do Michael Faraday. E ele realmente, ele vivia ali imerso nos livros, né? Enquanto ele trabalhava, à noite ele levava algum livro, conseguia ler eles, né? Então, para ele, gente, que ele vinha de uma família muito pobre, muito humilde, aquilo era de um valor incalculável. Um dia ele fez uma encadernação tão bacana, tão boa, que o cliente, né, foi, foi agradecer ele e deu a ele de presente um ingresso para algo que marcou a vida dele para sempre. Que ingresso era esse, gente? Era para algum circo, algum teatro, alguma peça musical? Pois é, gente, não foi bem isso, não. Era um ingresso que ele já ouvia falado sobre aquilo, né? Mas ele nunca tinha ido. Por causa da questão monetária dele, né? O dinheirinho que ele ganhava era todo para a família dele se manter. E ganhava muito pouquinho dinheiro, né? Mas ele ganhou esse ingresso que levou ele para um mundo mágico, ou seja, o mundo da ciência. E foi o seguinte, é que vocês sabem, né? Eles tinham ali em Londres criado umas espécies de que vinha da Royal Society, que eu já comentei aqui, né? Aqui no canal. Lembra aquele grupo que formou a Royal Society? E eles começaram a fazer determinadas demonstrações científicas. Eles alugavam uma sala, né? E eles ali se apresentavam, alguns cientistas mesmo, principalmente os químicos, né? Gostavam de fazer coisas que pareciam ao público, gente, como fosse mágica, pura mágica. Porque o público naquela época não estava acostumado com aquilo. Então, eles faziam misturas de certas substâncias que saía fumaça, né? Às vezes vinha como fosse fagulhas de fogo, mudava, as coisas mudavam de cor, mudavam o movimento, era como fosse mágica, né? Era uma espécie de, vamos dizer assim, um show que eles faziam, esses cientistas, eram cientistas mesmo, a maioria eram químicos que realizavam esse tipo, né, de, vamos dizer assim, de espetáculo, né? O público naquela época era um espetáculo, né? Lembrando que não havia televisão, nenhum tipo de coisa, né? Então, para eles, nossa, imagina, e era tudo ao vivo, né? E a cores, ali na hora que eles realizavam. E o menino Michael foi lá assistir. E ele ficou, assim, maravilhado, né? E, inclusive, ele já tinha ouvido falar desse cientista, né? Chamava Humphrey Davy. E o Humphrey Davy, gente, naquela época, para as pessoas que iam lá ver a exibição dele, é como se ele fosse um popstar, olha só. Ele era muito, assim, querido, sabe? E tudo que ele fazia, as pessoas ficavam admiradas, achavam ele o máximo. E o que o Michael passou a fazer? Sempre que ele podia, ele juntava um dinheirinho e ele ia lá ver essas palestras, né, que o Humphrey Davy realizava. E ele ficou sonhando com a possibilidade, gente, de trocar o emprego dele de encadernador de livros
para o de auxiliar do famoso Humphrey Davy. Olha só o sonho do Michael. E um dia ele deu um presente para o Humphrey Davy. Foi o seguinte: toda vez que ele ia assistir às palestras, ele anotava tudo, gente, tudo que acontecia, das experiências ali, né? Ele ia anotando como ele fazia, as reações darem certo, o que, que acontecia. Ele botou tudo no papel, gente, registrou tudo. E aquilo ali ele foi guardando até que ele juntou deu quase 300 páginas, gente, dos escritos dele, né, sobre o que ele via ali, né, das experimentações do Humphrey Davy. E ele encadernou, ele próprio, fez a encadernação, virou um livro, né, esses rascunhos, ele transformou em livro e presenteou ao Humphrey Davy. E o Humphrey ficou admirado, né? Nossa, você conseguiu anotar tudo que eu fiz? Uau! Pois é, gente. O que que aconteceu? Ele fez um pequeno pedido a ele, né? Se um dia, quem sabe, houvesse uma oportunidade, que ele gostaria muito de ser um aprendiz, né? Um assistente dele de palco, vamos dizer assim. E o Ralph, na hora, não levou muito a sério, agradeceu o presente e tal. E passou um tempo, gente. E acontece que o Humphrey sofreu um pequeno acidente. Numa das apresentações, um dos olhos dele foi atingido pela substância, né, uma substância meio cáustica. E ele ficou temporariamente, muitos dias, né, acho que até meses, cego de um olho. E ele precisava de um novo assistente, porque acho que ele tinha brigado com o outro por causa dessa confusão aí do acidente. Então, acho que o outro assistente saiu, ele precisava colocar na vaga. E a mesma pessoa que tinha oferecido ao Michael o ingresso, lembra da primeira vez para assistir a esses shows de química? Essa pessoa falou para o Humphrey: olha, eu conheço uma pessoa que é o Michael Faraday. E aí o Humphrey lembrou: não, esse rapaz é realmente muito interessante, ele parece ser muito assim, estudioso, interessado no que eu apresento aqui. Aí vou chamá-lo. Então, gente, aí ele chamou ele e ele começou a trabalhar com esse Humphrey, né? E ao longo do tempo de trabalho, ele pôde aprender tantas coisas ali, né? Através dos experimentos, todas as experimentações que o Humphrey Davy fazia. Ele era como fosse um showman, como eu disse para vocês, né? E o Michael foi só ali, continuou estudando, anotando e começou ele mesmo fazendo novas experimentações junto com o Humphrey e criando coisas novas, tudo baseado no que para eles eram assim algo, uma novidade, todos já conheciam, mas ainda era assim uma coisa bem nova, né? Que era o fenômeno da eletricidade. Gente, aquilo para o público era fantástico. Nós estamos falando de pessoas que não tinham nenhum tipo de lâmpada, nada elétrico, nada ligava na tomada, não existia nem nada de eletricidade. Naquele tempo, né, nós estamos falando lá do início do século XIX, vocês imaginam, as pessoas nunca, acho que passariam pela cabeça delas que um dia o mundo seria movimentado por uma energia que é a eletricidade. Já haviam falado do magnetismo, já haviam falado da eletricidade, mas para eles era algo assim, só, sabe, como se só fosse possível ali naquelas apresentações dos naturalistas, né? Ou seja, o que a gente chama hoje de cientistas. Então, gente, e o Humphrey começou a experimentar junto com o Michael, né? E eles começaram a descobrir novas coisas, né? Novas utilidades para um magnetismo e eletricidade. Que, na verdade, eles viram que uma coisa estava ligada à outra, o magnetismo e a eletricidade, que é hoje que a gente chama de eletromagnetismo. Naquele tempo, eles separavam as duas forças, mas, na verdade, as duas forças elas estão interligadas. E eles conseguiram, através de experimentos, até primeiro foi com um cientista
ele conseguiu, ele demonstrou, né, que a bússola, perto de um campo elétrico, né, ela se movimentava. Olha que interessante. E aí eles pegaram, eles mesmos fazendo outro experimento, eles começaram a ver, né, que havia uma produção de movimento, utilizando o fenômeno da eletricidade. Ele conseguiu fazer assim as coisas se movimentarem. Então, gente, a partir daí, ele conseguiu montar o que hoje nós chamamos de protótipo de um motor elétrico. Isso aí foi a invenção, primeira invenção do Michael Faraday. Então, a eletricidade, né, fazia as coisas se moverem, entrarem em movimento. E também, o contrário, eles conseguiram também, que é o próprio movimento fabricar, vamos dizer assim, né, fazer com que gerasse a eletricidade, seriam os geradores, né, que a gente tem hoje, né? O movimento criando eletricidade e a eletricidade criando o movimento. Então, eles começaram a trabalhar muito nesses aspectos. E o Michael, por causa disso, né, depois que ele conseguiu fabricar, vamos dizer assim, né, o primeiro motor elétrico, ele conseguiu assim, uma popularidade muito grande na época, ficou famoso, inclusive, né? E vamos dizer, todas as coisas básicas de motor que a gente usa hoje é a partir desse pequeno, né, experimento que o Michael Faraday fez. E além disso, gente, muitas outras coisas ele fez também. E inclusive em química, né, ele é o descobridor do benzeno, e ele também descobriu, e isso é uma coisa mais complexa, naquele tempo nem se pensava nisso, né? A teoria dos campos, de campos elétricos, sabe? Ele, vamos dizer assim, há muito tempo antes de Einstein falar, ele já falava de ondas. Olha, gente, são muitas contribuições que o Michael Faraday deu para todos nós aqui. E o que eu queria dizer para vocês, que ele era sempre aquela pessoa humilde, aquela pessoa que achava que a ciência não é para o cientista tirar proveito dela. Não, o cientista, ele, na verdade, ele é um instrumento, né? Através dele, dele descobrindo as coisas, ele pode pegar esse conhecimento e transformar em benefício para toda a humanidade. Que eu acho isso muito correto, né, gente? E algo que a gente deve sempre ter em mente. E isso o Michael ele fez a vida inteira. Tanto que ele nunca quis colocar patente em nada das coisas que ele descobria. Ele teve várias pessoas querendo homenagear ele. Ele não gostava de homenagem, não gostava de coisas que ele dizia, eu não estou fazendo nada demais, o que eu faço. Ele achava que ele era um instrumento de Deus. Para ele era isso também. A ciência, ele era uma pessoa muito religiosa, a família dele também, e ele achava que a ciência também era uma forma de se chegar a Deus, de você descobrir, né, a ciência, assim como outros cientistas do passado, vocês lembram do Galileu, do próprio Isaac Newton, eles diziam isso, decifrando as leis da ciência, o funcionamento da natureza, das leis da natureza e o funcionamento dela é como ter um caminho para chegar ao coração de Deus. Então, essas pessoas eram extremamente religiosas. As pessoas hoje pensam que todo cientista é ateu ou coisa parecida. Nunca foi assim, gente. Sempre foi tudo junto, sempre. A ciência e a religião. E essas coisas todas de ateísmo em relações cientistas é algo muito, muito recente, né? Mas o Michael, ele via ele mesmo como um instrumento de Deus que possibilitaria a descoberta de coisas que ajudariam toda a humanidade. E essa é uma história bonita porque ele era um menino muito pobre, extremamente, né, pobre, vivia com muita dificuldade. E ele foi superando tudo, gente, através do quê? Do esforço dele, né, da inteligência, e ele tinha uma sabedoria de como ele ia navegar nessa história que para ele, né, se abriu. Ele aproveitou aquele momento onde ele conseguiu chegar perto de pessoas da ciência, trabalhar com ciência e realizar a ciência através dos experimentos que ele tanto admirava.
E tanto é que o governo britânico, eles chegaram a cogitar, né, dele fazer armas químicas. Ele disse que não, nunca quis se meter com isso. Ele fez sim algumas coisas boas lá para a comunidade na Inglaterra, e tanto que no final, né, o governo britânico deu a ele uma casinha, quando ele já estava assim, já bem mais de idade, né, já para se aposentar. E o Michael Faraday, eu digo assim, gente, ele é um exemplo de vida, né? Sem dúvida, a memória dele merece ser reverenciada e ele não merece ser esquecido. E infelizmente a gente sabe, né, que pouca gente lembra dele, né? Aliás, tem muitas pessoas da ciência, pessoas que contribuíram de uma forma fabulosa para o bem da humanidade, que hoje estão totalmente no esquecimento. É por isso que eu gosto de falar desses gênios, né? Dessas pessoas especiais, vamos dizer assim, né? Que trouxeram tantas contribuições e as pessoas simplesmente nem sabem, nem têm ideia das contribuições delas para o mundo, né? Porque fica tudo no esquecimento. E, infelizmente, a educação na deficiência, né? Do processo nosso educativo, não leva até nós o descobrimento dessas pessoas fantásticas. Mas vamos falando sempre. E por favor, gente, me diz aí o que vocês acharam dessa história. Vocês conheciam o Michael Faraday? Eu gostaria que vocês falassem isso para mim. E nós vamos falando mais coisas. Se vocês quiserem, perguntem para mim, que eu vou adorar receber os comentários e saber de vocês, né, sobre essa história incrível do Michael Faraday. Que depois, inclusive, já mais para o final, né, ele conseguiu entrar para a Royal Society e ele teve algum desentendimento com aquele chefe dele, né, que era o Humphrey, né, Dave, né, que no final ficou meio zangado com ele. Eu acho que foi mais inveja, tipo assim, o auxiliar, né, vamos dizer assim, o assistente passou o mestre, né. Então, o Humphrey, na época, não gostou muito, inclusive atrasou os trabalhos dele e, de repente, ele poderia ter feito até mais coisa, né? Mas só as coisas boas que ele fez, gente, nossa, já valeu muito. Então, eu vou parar por aqui, gente. Em breve a gente retorna para falar mais desse assunto tão maravilhoso que é a história da ciência e dos seus homens valorosos. Até breve, Senhor. Até lá. Tchau.